É isso aí, galera. Começando o nosso primeiro episódio do podcast Uma Conversa Comum Cast. É isso aí, Lucas? É isso aí. Bora. Vamos pra cima. Bora. Galera, é o seguinte. A intenção desse podcast não é mais um projeto, agora é oficial, certo? Oficial. É falar de Jesus, mas de uma forma mais leve, tranquila. Vamos falar sobre vários temas. Tem convidados legais pra chegar aí também, né? Sim, no mês de dezembro aí, se preparem que tem uns convidados aí de alto nível. É isso aí, galera. Ó, vamos já dar um recado. Nós tá começando, então é isso. Não repara. Não repara, né? Que nós tá meio, enfim, se acostumando ainda, mas fique tranquilo que Deus vai abençoar, né? É isso aí. Vai. Ele vai dar graça aí pra nós. E o tema de hoje, Lucas? Polêmico, né? Polêmico. Polêmico. Na verdade, O povo gosta, né? o povo gosta de polêmica e, na verdade, é um tema que precisa ser comentado e, de repente, a gente consegue falar algo pra alguém e aí que precisa ouvir sobre isso aí. Lucas, vamos conversar um pouquinho hoje sobre pastores e líderes tóxicos, né? Que são os manipuladores na igreja. É verdade. É verdade. É um assunto que tá em alta aí, né? Um assunto que vem tomando à tona aí, depois de muitos escândalos que vem acontecendo, tudo aí. E eu acho bem pertinente a gente falar sobre esse assunto de liderança, tóxicas, líderes, pastores tóxicos aí. Creio que a gente vai ter bastante coisa aí para poder falar. Tudo. Isso, lembrando que esse aqui é um leque, depois a gente pode, de repente, conversar outros tópicos nos outros podcasts. Eu acho que dá pra gente conversar bastante coisa aí. E lembrando também, né? Se você tiver algum tema, alguma coisa, manda na nossa rede social, né? Verdade, galera. Queremos ouvir você, a sua opinião, o que importa. A sua opinião importa. Nem muito. tanto, a opinião de Deus é mais importante. Vamos lá. É verdade. É verdade. Vamos lá. Ó, eu deixei aqui uma leve introdução e eu vou ler aqui pra você e pra vocês. E pra vocês. Vamos lá. A liderança na igreja tem como principal objetivo de refletir o caráter de Cristo através do serviço, da humildade e do amor. Entretanto, quantos líderes adotam práticas tóxicas ou manipuladoras? Isso pode causar graves danos espirituais, emocionais e comunitários. É essencial trazer esse tema à luz para compreender a causa e os impactos dessa realidade dentro das congregações. E aí, Lucas? Você já passou por algo semelhante? Já enfrentou isso? Cara, enfrentar líder tóxico. É assim, eu já tive algumas experiências, né? Tem algumas que eu posso falar, outras nem tanto, né? Você já sabe e tal. Eu também não. Enfim. Mas eu acho que uma das coisas que eu mais sofri sobre liderança tóxica é a falta de empatia de um líder. Eu acho que a falta de comunicação, de carinho, de cuidado, como você acabou de ler aí, né? A importância de um pastor. O pastor é para refletir justamente a pessoa de Cristo. O carinho, o cuidado, o amor, né? E muitas vezes a gente não tem encontrado isso, né, no nosso dia a dia. Tem faltado. A gente encontra pessoas aí fora, aí a gente vai perguntar, pô, cara, por que você saiu da igreja, pá, tal? E falou, cara, não fui bem cuidado, fui magoado, enfim, por reflexos justamente de lideranças tóxicas e, vamos dizer assim, lideranças mal preparadas. Né? A gente tem que ter a noção que não é todo mundo que é líder, né? Sim. Não é todo mundo líder. A palavra de Deus fala que nós somos um corpo, esse corpo tem vários membros, um é a boca, outro é o pé, outro... Perdão. É isso, nosso primeiro aqui já engasguei já aqui. Mas tranquilo. Enfim, é isso, né? Então, a gente tem que entender que não é todo mundo que é líder, né? Então... É isso mesmo. Eu tava até conversando hoje e eu falei assim, existe aqueles que muitas pessoas querem que eles se tornem um líder e tem aqueles que já nascem realmente para liderar. Eu acho que um dos grandes problemas hoje também da relação, o tema sobre manipulação, sobre o líder ser tóxico, os pastores também, é quando eles entendem que não é mais pro reino. É quando eles pegam essa visão de que é para eles. Tem que ser para eles, é tudo para eles. E aí o foco muda. A igreja é deles, né? Não é mais de Cristo. Então, assim, deixa de ser a igreja de Atos, né? A igreja que estava lá para servir as pessoas que precisavam. Então, a gente foi entrar em muitos temas aqui, mas quantos escândalos a gente está vendo hoje? Denúncias de coisas que estão acontecendo. E eu acho que o maior perigo hoje de uma igreja tóxica e de pastores manipuladores, lideranças manipuladoras, é o mal realmente que isso faz, até para a autoestima da pessoa.
É verdade. Tem um livro antigo, você fez eu lembrar agora, um livro que eu li muito tempo atrás, chama Líder, primeiramente, é servir. Você falou isso. Eu acho que uma característica de um líder que é tóxico, ele não sabe servir. Acho que já começa por aí, sabe? Se colocar no lugar da pessoa, sabe? É um livro, se eu não me engano, se vocês quiserem, sabe, dar uma procurada na internet, deixa eu olhar nessa câmera aqui, dar uma procurada na internet, é um livro, Liderança, primeiramente, é servir, tá? É do Edilson Alves, um ótimo livro aí, indicando aí pra galera aí. Boa. E você comentou algo importante, que as pessoas que a gente conversa aí fora, muitas vezes saiu da igreja por... Beleza, produção. Vou deixar mostrando, né? Isso, ó, galera. Tô de ponta... Valeu, produção. Tá de ponta cabeça, ó. Obrigado. A produção mandou avisar. A produção mandou avisar aqui que Tá de ponta cabeça. Valeu, profissionalismo. Valeu, equipe. Vocês são demais, viu? Valeu, obrigado, hein? Glória a Deus. Era pra ser discreto, cara. O cara me faz isso no primeiro episódio, galera. Mas vai acostumando. A gente Acontece, é assim mesmo. gente. O Reino de Ponta Cabeça, né? Ó, o gancho. Ótimo livro também, O Reino de Ponta Cabeça, galera. Ótimo livro. Uma parada que você comentou sobre as pessoas que a gente tem contato aí fora. Quantas pessoas a gente conversa que hoje se decepcionou com o evangelho em relação à liderança mal preparada ou de pessoas que, infelizmente, fizeram mal para elas através de um falso evangelho. Sim. Se você pudesse dar um conselho para eles, para essa galera que está afastada, qual o conselho que você conseguiria passar para eles hoje? Um cara que já passou por isso. Cara, um conselho que eu dou... Tem amigos. Eu acho que esse é o primeiro conselho que eu dou, porque no momento de aflição que eu tive, já com liderança tóxica, assim, meus amigos me apoiaram. Eu tive pessoas ao meu derredor para me ouvir. Desabafe, sabe? Fale mesmo o que você tá sentindo, sabe? Para que você não venha guardar isso só para você entrar naquela, sabe? Ah, não, a igreja não presta, nada presta, por causa de uma pessoa que te magoou. Eu acho que, sabe, tenha bons amigos. A igreja é relacionamento. Cristo é relacionamento. Né? Então, tenha bons amigos para você poder desabafar e tal. E depois disso, procure um bom lugar para você congregar, sim. Analise um lugar onde você está indo, porque não é por causa de uma pessoa que te magoou que tudo está errado. Né? Não é por aí, não é assim. Mas o primeiro conselho que eu dou é: tenha bons amigos. Boa. No momento de aflição, os amigos são muito importantes. É isso, galera. Então, para você aí que de repente passou por algo bem chato dentro de uma igreja, tô aqui também para falar para vocês que eu também já passei por isso. Não desista do verdadeiro evangelho. Jesus, ele é real, ele ainda continua mudando histórias. Então, não desista. Procure sim uma boa igreja. Existem igrejas boas ainda que ainda pregam o verdadeiro evangelho. E corra para o braço de Jesus, porque o melhor caminho ainda é esse. Amém? Nossa, foi meio pentecostal essa parte agora. Assim, nossa, parecia que eu tava, né? Agora só falta a benção apostólica só, faltou né? passar aqui o dízimo de oferta. Tem dízimo oferta e equipe, né? Pegando o gancho, a gente tem um dado aqui, ó, que é assim, ó, tendências narcisistas em pastores. Sim. Vamos lá. Tendências narcisistas em pastores. Um estudo citado no artigo do Mundo Cristão aponta que aproximadamente 80% dos pastores apresentam tendência narcisista, o que frequentemente leva ao comportamento autoritário e abusivo. Esses líderes, em vez de servirem, acumulam poder e centralizam decisões, criando um ambiente de dependência e medo. A fonte desse estudo é da editora Mundo Cristão, publicada em 2023, que está disponível no Mundo Cristão. Então, ótima editora, né? Fica bem claro. Ótima editora. 80%. Você falou algo sobre servir, a gente comentou sobre isso. Uhum. Eu acho que quando a gente está num lugar que, infelizmente, tem essa questão do narcisismo, né? Do narcisista, ele tem essa questão de ser centralizador. Né? Se não passar por ele... Tudo do jeito dele, né? Tudo do jeito dele. E às vezes isso até mata líderes, né? Porque às vezes a pessoa chega com mau intuito, mau
força de vontade, querendo fazer as coisas legais, mas se não for do jeito dele... É o famoso pastor que ele mata o líder antes dele nascer, né? E 80%... Eu acho que isso acontece muito, 80% aí, ó, olha o tamanho dessa porcentagem, né? Eu creio que isso deve acontecer muito por causa do ego. As pessoas não sabem lidar com a responsabilidade de poder. Tem aquele ditado que fala assim, você quer saber quem é a pessoa? Dá poder para ela. E é uma verdade, é uma grande verdade. Porque, o pessoal que... Cadê a câmera? O pessoal que me zoa lá na igreja, lá, que eu sempre falo, né? A grande verdade tá aí mais uma vez aqui no podcast para vocês. É uma homenagem a vocês aí. É uma grande realidade que hoje as pessoas não sabem lidar com a responsabilidade que é lidada. E aí, não sabendo lidar com isso, a forma que elas lidam é oprimindo a pessoa. E ela acha que isso é cuidar, né? Opressão não é cuidado, né? Nós temos que entender isso aí também. E, enfim, infelizmente isso acontece porque o ser humano não sabe lidar com a responsabilidade. Eu acho que é essa a palavra mesmo, não sabe lidar com o poder, com aquilo que Cristo deu para a igreja mesmo, né? Então, Sim, isso é triste, triste. E, assim, pra galera que de repente tá passando por isso, ou já passou, a gente sabe que isso é um mal, infelizmente, que acontece, e a verdade é que não vai deixar de acontecer. Claro, dentro do mundo é mundo. Isso, Mas a questão toda é a forma que você se posiciona diante disso. Você tem a opção de fazer parte de um ambiente totalmente tóxico que te traz um mal, que te traz um peso que você não fizer, você vai ser cobrado, ou traz um peso que se você não for, você vai ser cobrado, vai ser excluído. Então, a decisão é sua. Se você tá num lugar desse, se você quer viver isso, aí é um problema seu. Mas se você sabe que isso faz mal, não é bíblico, você tem todo o direito de se levantar e se posicionar contra isso. Quando eu falo se posicionar, não é rebelião, mas você pegar suas coisas, pegar sua família e procurar um lugar que respeita primeiramente a Cristo, E depois a palavra e a sua família. Entendeu? Verdade. Então, cara, a decisão é nossa. Homem e mulher. E vocês têm que se posicionar. Eu acho que uma pergunta que nós temos que levantar tudo aqui é como evitar lideranças tóxicas, né? Eu até trouxe algumas questões tudo aqui. Por exemplo, uma defina limites. Por exemplo, que nem você falou agora. Nós temos o direito de escolha. Então, defina um limite. Porque um líder tóxico, ele não tem limites. Quem coloca o limite é você. Então, quando você quebra essa barreira de limites, você deixa esse líder tóxico se impor sobre você, infelizmente, você vai ser vai ser muito, vamos dizer assim, vai criar um peso na tua vida, como você próprio falou. E não estabelecendo esse limite, você vai ser cobrado, você vai muitas vezes taxado como eu já vi, como eu já sofri. Você não é crente, porque você não faz isso, porque simplesmente eu não fiz o que a pessoa mandou, vamos dizer, entre aspas aqui, fazer. Então, o líder não é para isso, o líder é para conduzir, né? Então, assim, estabeleça limites. Deixa eu ver. Outro ponto que eu coloquei aqui, já falei do apoio, né? Tem amigos, tem pessoas para falar, tal. E considere mudanças. Se você achar que deve mudar, ir para outro lugar, de forma pacífica, né? A palavra própria fala, né? Bem-aventurados são os pacificadores. Porra. Então, não precisa ficar discutindo. Vai para outro lugar. Pense mais na sua família, pense na tua vida espiritual. Boa. Né? Então, e você falou um ponto, é verdade. Ser pacífico. Você tem que ser. Agora, se de repente a liderança não é pacífica na hora de você for sair, não se sinta mal por isso, tá bom? Fulano falou mal de mim, ficou bravo comigo, parou de trocar ideia, pediu até pra excluir as pessoas das redes sociais, do WhatsApp. Cara, sai em paz. Saiba que você fez as coisas certas. E se do outro lado não vem essa parte de ser pacífico, aí o problema é dela. Então, assim, às vezes a gente tem medo. Tipo, cara, se eu falar, se eu me posicionar, é preciso, muitas vezes. Você falou tudo, colocar limite é preciso. E se for a causa de você procurar um lugar que te trata bem,
trata bem a sua família. E quando eu falo tratar bem, não é tratar o nosso ego, ficar passando a mão na cabeça. Mas eu falo que o primeiro passo é respeitar os seus limites como ser humano. Exato. Eu acho que isso é fundamental. Não, é fundamental. Fundamental. É fundamental para a saúde mental também da pessoa, né? Um líder ordinário que é tóxico, a primeira coisa que ele vai querer afetar na pessoa é a mente, cara. Porque você afetou a mente da pessoa, você ganha tudo, né? Então, assim, nós temos que ter a nossa mente saudável. Tem que ser sábio nessa parte. E eu descobri que eu tô numa igreja saudável. Oh, glória. Não, Amém. Glória a Deus. Eu tô numa igreja saudável porque eu precisei trabalhar. Teve um evento dentro da igreja e eu falei, eu tinha colocado meu nome que eu queria ajudar e de repente eu nem ia conseguir mais. Sim. E aí eu mandei pra pessoa, né, responsável, né, a esposa do pastor. E falei pra ela assim, eu não vou poder ir, infelizmente, pra esse evento, tal, só vou conseguir à noite. Ela falou assim, vai em paz, né? Tem coisas que só você consegue fazer por você. Por você mesmo. Por você trabalhar, mesmo. não tem jeito, né? E aí, por que eu falo? Porque eu já vi situações, até de pessoas próximas a mim no trabalho, e até já ouvi também de pessoas próximas a mim falar pra mim, que eu estava errando porque eu estava faltando para ir para trabalhar, né? que eu não estava no culto na semana porque eu precisava trabalhar. E aquilo foi me trazendo um alerta, né? Sim. Então, assim, a gente precisa valorizar primeiro a nossa família. Não é que a gente vai colocar nossa família na frente de Jesus, não é isso. Lembrando que é o maior ministério, né? Isso. O maior ministério. O maior ministério é a família. E esses dias eu até vi um vídeo que o pessoal falou, você tem que colocar sua família tal na frente de Jesus. Não é isso. Jesus, ele continua sendo o centro de tudo. Deus continua sendo o centro de tudo na nossa vida. Mas se nós errar com aquilo que Deus nos entregou, que é nós, presente, que a família, nós falhamos com ele. Então, se eu não trabalhar, porque eu preciso ganhar dinheiro para pagar minhas contas naquela semana, e eu vou falhar com a minha família. Não, e outra coisa, geralmente a pessoa que faz parte de uma igreja tóxica e fala assim, não, você tem que faltar no trabalho para você vir pro culto. Geralmente quando acontece, a gente passa algum tipo de aflição ou precisamos de ajuda, com certeza você não pode contar com essa pessoa, porque ela vai ser a primeira a correr e não vai te ajudar. Com certeza. Pode ter certeza disso. E assim, eu já vi pessoas sendo criticadas porque foi viajar, mas a família dos líderes também viajava e ninguém falava nada. Então, assim, é algo muito louco, né? Quando a gente vê essa agressividade, tipo assim, eu posso... Uma falta de sabedoria. Né? E assim, eu sei que é uma responsabilidade muito grande assumir uma igreja, ser líder de um departamento, algo assim, mas entenda que a obra, ela é de Deus. E ela tem que ter equilíbrio, né? É. As pessoas não falam sobre isso. A obra de Deus tem que ser com equilíbrio. Tudo na vida tem que ter equilíbrio. Porque para fazer as coisas para Deus seria diferente. Cara, você falou um ponto. Para que seria diferente? Equilíbrio, cara. Equilíbrio sempre. Continuando aqui, eu deixei... Antes de você falar, Boa. antes de continuar, você falou, né? Por exemplo, a gente comentou aqui sobre mudanças, né? E você falou sobre, não é rebelião. E aí eu lembrei daquela frase de Martinho Lutero, né? Que ele fala tudo assim, né? A paz, se possível, né? Mas a verdade a qualquer preço. Boa. Então, assim, cara, você tá vendo assim que não é bíblico. Cristo não é o centro. Cara, vai para outro lugar. Vai ser abençoado, vai abençoar, vai ser bênção na vida de outra pessoa. Boa. E é isso, cara. Acabou. E é um assunto que a gente pode até falar depois no outro podcast sobre o que acontece também. Por que muitas pessoas manipulam? Porque também encontra dentro de uma pessoa a carência, né? A carência e a sede de vencer de qualquer jeito, de se tornar alguém importante. É a sede pelo poder. Sede pelo poder. A sede pelo poder. Não. É o poder a qualquer preço. A pessoa, ela quer chegar naquele, vamos usar a palavra aqui, cargo, tal, enfim. E aí a pessoa vê a possibilidade, o líder tóxico vê a possibilidade de manipulação. Justamente, você faz o que eu quero e eu te dou o que você quer. É como se fosse um plano de carreira. Isso pega muito. Só que aí a gente entra em outro ponto. Que a pessoa também tem culpa nesse caso. Então então ela permite que o líder... na verdade, a pessoa atrai o líder tóxico. Isso. É isso. É um assunto que vai dar polêmica pro próximo Polêmica, hein, Brasil? Polêmica, hein? Polêmica que vocês querem, polêmica que vocês vão ter. Então. Tem mais um estudo aqui, ó. Causas do abandono de igreja. Pesquisa indica que a rigidez e a autoridade da liderança são fatores significativos travou, hein? Para o abandono da igreja por muitos cristãos. Um exemplo emblemático é o colapso da Marshall Christian Church, onde o pastor Mark Trickson criou uma liderança tóxica, o resultado da dissolução da congregação. Essa informação está disponível lá no Christian
Christianito Dotais. Uma coisa a gente já percebeu, né, 2022. galera? Que o inglês não é forte do Nandinho, né? Então, Eu tenho que colocar uma fonte em português, né? Aí minhas fontes em inglês não dá, gente. Sorry. boa. Mas isso aí, depois na edição eu dou o trato. Então, assim, ser rígido, eu acho que é um ponto que a gente tem que conversar também. Porque, assim, eu acho que a gente tem que ter, sim, um posicionamento quando a gente tá na frente, para não virar bagunça. Mas, às vezes, a forma também que a gente já assistiu, né? A forma que as pessoas tratam as outras na brutalidade, na ignorância. Aí você falou a falta da empatia. A falta de empatia. E eu acho que isso é um ponto que pega muito. Tem como você corrigir a pessoa de forma branda? A palavra é muito clara em dizer que a palavra branda, ela calma, amansa o leão, né? E é verdade. Quantas vezes, assim, quem nunca cometeu esse erro? A gente, como líder, a gente já cometeu alguns erros. Quem nunca? Só que a gente vai aprendendo. A diferença de um líder tóxico para um líder não tóxico é que o líder tóxico, ele não aceita ser corrigido. E um líder que não é tóxico, ele aprende com os erros deles. Né? Então, é claro que, por exemplo, eu já cometi o erro, por exemplo, de ser bruto com uma pessoa e achar que eu tô corrigindo ela. Não, às vezes é melhor você corrigir com amor, com paciência, né? Com mansidão. E a pessoa dá muito mais fruto do que você ser bruto com ela. Isso. Muito mais. Comentei com você domingo. O que aconteceu? Depois que eu virei pai, eu entendo mais a importância de você ter... Você muda o campo de visão sobre as pessoas, né? E você ser líder saudável. Porque o meu filho, ele ficou todo empolgado e deu um leve tapinha no meu rosto. Na hora, eu poderia fazer a correção mais bruta. Mas eu precisava mostrar para ele que não era dessa forma que tinha que fazer. Mas sim, que ele tinha que me tratar com carinho. Então foi uma forma de eu corrigir ele de uma forma diferente. E aquilo fez eu lembrar, eu até falei, Deus fez eu lembrar, ele falou assim, tá vendo? Quantos tapas você já deu nas pessoas? Verdade. Então assim, eu já errei também, no sentido de, já querer ser rígido demais, ou ser ignorante às vezes. E eu pequei por isso, eu errei por isso. Verdade. Mas eu entendi que a gente só consegue corrigir com amor. A forma que você ama a pessoa, ela se torna algo constrangedor para ela. Porque ela vai olhar para você e ela fala, cara, por que eu errei? Você sabe quando eu mudei meu campo de visão em relação à liderança? Principalmente sobre a questão de corrigir, eu lembrei como Cristo me corrige. E eu percebi que era com muito amor e muito cuidado. Eu falei, cara, quem sou eu para corrigir alguém de forma bruta ou de forma, sei lá, mais ríspida? Não, cara. Cristo ele vem corrigir com amor e a gente tem que passar isso para frente. E é isso. Quando a gente entende isso, isso é transformador para a vida de um líder. Eu nunca concordei com essa ideia de, não, quando a sala da reunião com o pastor fecha lá, o pau tem que quebrar. Eu nunca concordei com isso. Nada. Eu acho que ali é o momento de vocês mais se amarem ainda. Por quê? Cara, são duas pessoas que estão enfrentando duas lutas totalmente diferentes, mas estão remando no mesmo barco. Posições diferentes. Posições diferentes. Então, assim, não adianta eu falar, não, porque eu tenho que... Tipo assim, eu já vi cenas assim que as pessoas vibrando porque tava tendo uma reunião e sabia que o pau ia quebrar, que aquele pastor era ignorante, ele era bruto, quando ele ia pra cima e tal. E, cara, pra quê? A pergunta é, pra quê? Eu acho que existem sim correções que são um pouco mais direcionadas no sentido de alguma situação que acontece. Mas para que você vai ficar toda hora discutindo? Ou você causar na pessoa um medo de que ela tem medo de errar, não é nem mais por causa de Jesus, mas é por causa da liderança. Cara, você fez eu lembrar uma vez, Jesus, no livro de Mateus, ele fala algo maravilhoso sobre correção, né? Ele fala que quando você vai corrigir uma pessoa, você chama essa pessoa de canto, primeira vez, e conversa com ela. Na segunda vez, se não der certo essa correção, você chama uma testemunha e vai individual junto com essa pessoa e corrija. E se ela não for corrigida nessa segunda vez, aí sim você tem que corrigir ela na frente da congregação. Olha só, para chegar nesse ponto de você corrigir a pessoa na frente de todo mundo, você já conversou uma vez sozinho e depois você já conversou outra vez sozinho com uma testemunha. Olha só. Em último caso, você vai corrigir as pessoas na frente dos outros. Só que o que está acontecendo hoje em dia? Líder tóxico. Corrige, logo de cara, já corrige todo mundo na frente de todo mundo. Tipo, quem manda aqui sou eu. É
É isso aí, você tá vendo? Então, assim, não entendeu. É a questão do poder mesmo. Eu não sei exatamente como que é essa frase que foi o pastor que pregou lá na nossa igreja, Aham. que ele fala assim, a forma que eu reajo diante de uma injustiça, eu me igualo a você. Uhum. Mas a forma que eu respondo àquela justiça, e eu posso me igualar a Deus. Quando ele fala isso, ele fala no sentido assim, de que muitas vezes a gente vai ser confrontado, vai ser questionado, mas A minha atitude em relação a isso reflete a Cristo. É essa a é questão. isso. É isso. Aí, ou se eu explodir e tacar que nem a linguagem popular, tacar os cachorros pra cima da pessoa, Aham. e aí? Será que eu tô refletindo Jesus? Entendeu? Então, assim, a gente é confrontado todos os dias. Sim. É no trânsito, é no trabalho, é na igreja. Isso aí não é só pra liderança, é pra geral agora, tá? Sim, sim. Mas a gente precisa refletir aquilo que a gente carrega. Porque, assim, pregar no altar, cantar bem no altar, É só um detalhe, né? isso é um detalhe. Um detalhe. Isso aí, se a gente, como humano, a gente pode decorar e subir, ter uma boa oratória. E se você fazer tudo isso e não amar ninguém, não serviu de nada. Não serviu nada. Então, assim, você que decidiu estar na frente de uma liderança, você precisa entender que a forma que você ama, ela responde muito mais do que o que você entende sobre Bíblia ou do instrumento que você toca. Então, é isso. Na verdade, o mundo tá cansado só de palavras. Vamos ser sinceros, as pessoas estão cansadas de só palavras. As pessoas querem ver as nossas ações e as nossas atitudes. É isso mesmo. Na verdade, nós somos a Bíblia que o mundo quer ler. É isso. A nossa ação vai falar muito mais com as pessoas em relação a quem é Cristo através das nossas ações, das nossas atitudes. E é tão gostoso quando você tá num lugar assim, você quer ir pro lugar assim, primeiramente por causa de Deus, mas segundo porque o ambiente é um ambiente leve. Sim. Você não tem aquela necessidade tipo de ir para a igreja porque vão te julgar se você não for, entendeu? Você entendeu qual que é o maior propósito de tudo, que é estar lá por causa de Jesus, e o ambiente tem que ser um ambiente leve. Porque para que eu vou trazer? A pessoa já tá a semana toda, Sim. o cara trabalha a semana toda, Já tá pesado pra o caramba. cara estuda, Um monte de conta. tem os filhos, tem família, e aí ele tem que ir pra igreja no final de semana, porque senão ele vai ser corrigido. Não, ele tem que ir pra igreja. Ele entendeu que ele tem que ir pra igreja por causa de Jesus, e o ambiente que você, líder, faz ali através do Espírito Santo, mas o ambiente que você cria, da forma que você lidera, também ajuda muito a pessoa a entender. Cara, eu vou pra lá porque é um lugar sensacional. Sim. Porque, cara, ali é meio forte, ou talvez polêmico que eu vou falar, mas a comunidade tem que ser um pedacinho do céu, cara. Entendeu? Nossa, Tem que ser um pedacinho do céu. top. Então, agora, eu vou porque eu amo, eu vou porque eu adoro Jesus, eu vou porque o ambiente é gostoso. Eu não vou porque se eu for, eu perco o cargo, se eu não for, eu perco o cargo, se eu não for, vão me julgar, se eu não for, vão... Não, eu vou porque eu entendi o que é Cristo. Mas isso vai muito pra questão da liderança também. Claro. Cara, você fez eu lembrar uma coisa, que assim, né? Na minha adolescência, eu fui criado numa igreja pentecostal, né? Acho que todo mundo já começou aí na igreja pentecostal, tal, sim. tudo assim. E, cara, eu lembrava que como os pastores, eles conseguem deixar um ambiente pesado. Eu lembrava que eu falava pra minha mãe, assim, cara, eu não quero ir porque, nossa, eu não gosto daquela parada que o pastor fala, tal, aquele ambiente e tal, assim, parece de cobrança, tal, você não fazer tal coisa, você não vai pro céu, que não sei o quê, sabe? Colocando um livro de regras pra você ir pro céu. E aquilo pesa, né? E hoje, infelizmente, a minha família sofre com isso, cara. Um reflexo dos meus irmãos. Meus irmãos não gostam, respeitam tal, mas não querem ir pra igreja porque ainda pensam nesse estilo de igreja de 15, 20 anos atrás aí, né? Tipo, aquele peso, aquela cobrança, aquela parada toda assim, né? E, infelizmente, isso acabou afastando eles. Você vê que o líder tem a capacidade de abençoar o lugar que ele está e também destruir também o lugar que ele está. Não sabe lidar com a responsabilidade. Estou retornando o que eu falei lá no início. Não sabe lidar com a responsabilidade que lhe dá. E isso é muito louco. Por quê? Porque a gente vive num mundo que é um mundo egoísta. A gente sabe, as pessoas são individuais. O ego, né? A pessoa tem o ego, a pessoa faz tudo por ela, quer crescer tudo por ela, passa por cima de todo mundo. E aí, a gente tem um refúgio que é Jesus, tem Cristo, mas a gente quer ir para a igreja muitas vezes para se sentir bem. Verdade. Falando sobre ego, já dá uma dica pra galera aí sobre um livro, né? Do Timothy Keller. Que é um livro maravilhoso. O Ego Transformado. Esse livro
Maravilhoso. Todo mundo que é líder tem que ler esse livro. Cara. É pequenininho, você lê rápido. 50 páginas. Que livro. Maravilhoso. Inclusive, esse ano. Só se adentro aí. Inclusive, em dezembro agora nós temos que ir lá de novo comprar mais livro, né? Na famosa Visconde Sarzeta. Nós temos que ir lá né? renovar o estoque. Vamos renovar nosso estoque. E acostuma, viu, galera? Vai ter sempre indicação de bons livros aqui, né? Boa. E aí, a pessoa, ela. Deixa eu voltar onde que eu tava. Aí, beleza. Tá no mundo individual. Então, a pessoa, ela quer ir pra igreja porque ela quer se sentir bem, entendeu? Yeah. Então, assim, ela não quer ver essa questão de... O exemplo. Se eu tô numa empresa, é normal dentro da empresa, às vezes, a liderança colocar um plano de carreira. Então, para você alcançar esse plano de carreira, você tem que passar por algumas etapas. Hoje, acho que eu subi pela 4ª vez, até que comentei com o rapaz aqui, com a equipe aqui no estúdio, que a 4ª vez eu passei pro 4º departamento. Pro 4º departamento, desculpa. E aí, isso é normal na empresa, mas quando o líder tóxico tem uma visão ruim, ele traz lá para a igreja algo semelhante à empresa. Que ele faz aqui as pessoas disputarem vagas assim entre eles a um ponto assim, tipo, deixa um ambiente, não um ambiente de igreja, mas um ambiente corporativo e um ambiente competitivo. Então, assim, um exemplo, muitas vezes as pessoas falam, nossa, essa igreja só tem confusão, né? Mas não é, porque na verdade o líder, ele faz essa confusão acontecer para que ele depois resolva, né? Se torna detalhe que ele venha ter o controle. Porque assim, eu faço a confusão e eu paro a confusão. É tipo assim, entendeu? Exato. Então, assim, a gente precisa procurar uma boa igreja, essa é a verdade. Porque a gente está cansado, muitas vezes, a semana toda trabalhando, correndo para cima e para baixo, a loucura. A gente só quer ir para a igreja louvar a Deus, muitas vezes. E, você tem que louvar a Deus em casa. Boa, eu entendo. Mas, cara, se o culto não for para isso também, para a gente ir lá orar. É a questão de ser social. Isso. Né? Cristo nos chamou para ser social. Você não adora a Deus sozinho, você não é igreja sozinho. Boa. É isso, de cara. papo, é isso, cara. Você tem que ir Nessa questão, a pessoa tem que ser madura. Isso, tem que ser madura, tem que ter maturidade. Você tem que ir para a igreja e você tem que procurar uma boa igreja. Então, assim, de verdade, você falou tudo. A gente tá cansado, cara. É muito papo, muito gogó e pouca atitude, cara. Então, assim, a gente precisa procurar uma igreja saudável. Então, assim... E bíblica. Não, tem uma frase, não procura uma igreja perto da sua casa, mas perto... Cara, você fez eu lembrar agora de outro perto livro. da sua Bíblia. Fez eu lembrar de outro livro agora. Né? Deixa eu olhar aqui para a câmera de novo. Aqui. Tem um livro maravilhoso que fala sobre igreja saudável. 9 marcas de uma igreja saudável, do pastor David Marker. Mark Dever. Esse livro você comentou mesmo, ele é maravilhoso esse livro. Ele vai falar sobre membresia, pastorado, né? Igreja. Maravilhoso. Compre esse livro, que esse livro é maravilhoso. Pastor Mark Dever. Muito bom. Então, só para fechar essa pergunta aqui, que você tá falando, cara, a gente tem que sim procurar uma igreja boa, saudável, e toda liderança que ela é tóxica, ela gosta dessa questão corporativa, competitiva. Pessoas que são manipuladas, né? E pessoas que têm desejo de crescer em tudo. E em relação ao evangelho... Quer ser melhor do que e em relação ao evangelho, cara, tem uma parada que eu lembro que eu era criança. Eu também já fui pra igreja pentecostal quando era criança. E eu lembro que uma vez eu fui pra uma vigília. E essa vigília foi o Marcos Feliciano. Nossa, poder. E, cara, ele falou algo que eu era criança. E eu nunca esqueci. Que ele falou assim que ele queria pro céu nem se fosse como faxineiro. E depois de muito tempo eu fui lembrando disso aí, só que eu melhorei um pouco a frase, né? Porque assim, o céu é das pessoas mais simples, cara. Verdade. A gente acha que muitas vezes a gente vai ver pessoas que a gente acompanha aqui nas redes sociais, ou pessoas que a gente tem muito famoso. Não que ele não vá pro céu, mas o foco não é esse. O foco é entender que a gente não precisa de um título, a gente não precisa de um cargo, a gente não precisa ser alguém conhecido, renomado para fazer o que é necessário. Cara, de repente você não tem nada, na igreja não tem um cargo, você não tem nada, você chega lá, mas o abraço que você dá já é algo que muda. Transformador. Então, para que ficar? Cara, se acontecer de você se tornar líder,
beleza, mas que seja natural. Você não entre nessa competição de que você tem que derrubar o seu irmão de qualquer preço, a qualquer preço, para que você se torne alguém relevante. Isso não funciona no reino. Você não chega lá com o seu crachá e fala assim, eu era obreiro há 25 anos, eu era pastor. Beleza, não vai servir de nada. Agora, a forma que você quer fazer parte da igreja, isso vai refletir muito o Deus que você carrega. É o reino de ponta cabeça, né, cara? Você quer ser o primeiro? Seja o último. Já era, mano. Quer ser servido? Sirva a todos. Ô, Lucas, tem aqui também algum gancho que eu quero falar pra você, e dessa vez a minha fonte é brasileira, tá? Graças a Deus, hein? Impactos na comunidade cristã. Pessoas que saem da igreja devido à liderança manipuladoras frequentemente relatam traumas emocionais, desconfiança em relação às outras igrejas e uma fé enfraquecida. Isso é uma evidência, né? A necessidade de um ambiente saudável, com líderes que promovam cuidado pastoral verdadeiro. A fonte é do Mundo Cristão, 2023, que também está disponível lá. Legal. No Mundo Cristão. Essa parte de traumas emocionais, eu confesso para vocês que é o que eu mais ouço. Pessoas que parecem que enterraram os seus dons, pessoas que desistiram da caminhada com fé, porque elas passaram por algo muito forte. O exemplo, pessoas que eram rodeadas de amigos e de repente elas passam por algo dentro da igreja e ela se desliga da igreja. A primeira coisa que acontece é pessoas pedem para você excluir essa pessoa no WhatsApp. Isso acontece ainda. Pessoas pedem para te bloquear nas redes sociais e até inventam uma falsa história sobre você em relação para causar como se você fosse o vilão. E isso não é todo mundo que consegue ter a maturidade de recomeçar na outra igreja. Sim. Então acontece o que a pessoa acaba saindo mesmo. E assim, a gente pode olhar com o olho mais cru e desumano e falar, nossa, a pessoa meteu louco, tá metendo... Não é. Já não era crente. Já não era crente. Já serviu só mostrou quem era. Não é. Eu posso falar por experiência própria. Eu já passei por algo muito semelhante, assim, de trauma emocional, não só eu como minha esposa, mas ao ponto de você ter testemunha disso, ao ponto de eu falar, cara, eu vou parar, eu me aposento com 30 anos do mundo gospel, do mundo cristão, eu não vou fazer mais nada, eu vou ficar simplesmente parado. E aí, só que eu corri atrás de Jesus, eu fui atrás de amigos, né? Você foi um deles. A gente conversou bastante, tomamos um café sobre isso, conversamos sobre isso. E isso é verdade. Não é todo mundo que tem uma maturidade, talvez espiritual falando, emocional, para aguentar tudo que uma manipulação, uma liderança tóxica faz. Então, assim, uma coisa que eu falo para você, assim, para vocês que estão assistindo o podcast, é que isso não é frescura. Quando você conversar com alguém que passou por isso, tenha paciência com ela. Entenda o lado dela, entendeu? Porque isso realmente... Tem pessoas que realmente param e pegam um trauma muito grande. E se desconfia, igual que você toma uma mordida de um cachorro. Você fica desconfiado sempre. Porque entendeu? Você acaba sendo abalado por uma pessoa que você confiava, né? É isso. Não tem... a pessoa quebra na vida dela o círculo de confiança nas outras pessoas ao seu derredor, porque foi quebrado justamente por uma pessoa que ela confiava. Isso aí é complicadíssimo. Aí você falou sobre a questão, né, de saúde mental, que não é frescura. A gente pode puxar aqui um assunto aqui, claro que a gente não vai abordar a profundo, sobre depressão, cara. Né? A gente pega aí, as igrejas aí, há 20 anos atrás, a galera falava assim, depressão, é demônio, que não sei o quê. Tudo era demônio. Tudo era o demônio, né? Tal. Hoje... A maioria das igrejas hoje estão pregando sobre saúde mental, porque entenderam que isso não é uma coisa espiritual, mas sim uma questão mesmo mental, física da pessoa. Olha só como que é, né? Inclusive, então, tem uma pesquisa também aponta sobre os pastores que estão com depressão, aumentou. A questão de suicídio também, sobre pastores também, aumentou então, bastante assim, também. É um assunto que realmente... A gente pode deixar para outro dia, né? Claro. Mas pra você ver como que mudou, né, a chavinha. É até engraçado, a gente nem combinou nada, mas eu conversei sobre isso, porque há um tempo atrás, eu conversei sobre isso no trabalho, tempo atrás eu tive uma crise de ansiedade.
Coisa que eu achava que era frescura às vezes. Ignorância, né? Nunca vai acontecer. Tive uma crise de ansiedade que eu não sabia nem mais como respirar. Eu perdi, tipo assim, como que respira? Entendeu? Então, assim, realmente é muito louca essa questão da doença emocional. Então, assim, ela existe. E nós, que somos líderes, né, Lucas, que temos também nossas responsabilidades. Cuidamos de pessoas. Cuidamos de pessoas. Entendemos que o que a gente faz em relação ao nome de Deus com a pessoa tem um reflexo muito tem um grande. reflexo muito grande. Muito grande. Então não é sobre o quanto eu sei de Bíblia, mas é o quanto eu sei de como que funciona o amor de Cristo. Então eu tenho que olhar para a pessoa com o olhar de Cristo. Mas a pessoa, não sei o quê. Cara, olha com o olhar de Cristo. Entendeu? Faça a sua parte. Se a pessoa não quiser, né, fazer a dela, tudo bem. Mas você, como cristão, como líder, tem que fazer a sua parte. Entenda que discordar não é ser rebelde. Às vezes ter uma opinião. Eu aprendi muito esse ano, né? Que o posicionamento é muito importante. Então é isso. Acho que pegando, só abrindo aqui essa questão. É isso aí, galera. A gente tem que entender que não é frescura. Isso é muito sério. Tem que cuidar da nossa mente. A gente tem que aprender. É aquela questão que eu vou voltar um pouco atrás aqui. Sobre a questão de equilíbrio. Hoje as pessoas estão ficando doentes emocionalmente por causa da questão de equilíbrio mesmo. Falta questão de equilíbrio, enfim. A gente tem que ser equilibrado, né? Família, casa, igreja, trabalho. Enfim, É isso. tem que ser equilibrado. E aí, Lucas? O que você tá achando? Tá indo? E a equipe, o que vocês estão achando? Não, mentira. Tá indo? Tá indo? Tá legal? Não, legal. Vamos perguntar pra nova geração. Tá legal, Ian? Tá? Nosso videomaker, Ian, aqui. Videomaker Ian. Lucas, vamos lá. Uma pergunta pra nós dois e você começa respondendo. Depois Fechou? a gente inverte aqui, ó. Identificação, né? Importante, hein? Como caracterizar... Eita... Né? Como identificar melhor um pastor ou um líder tóxico, que sinais os membros devem observar para identificar esses comportamentos? Aí você comentou alguns já, mas se você quiser reforçar. A gente começou por empatia, né? Outro ponto que eu anotei tudo aqui é o comportamento controlador. É uma pessoa que quer sempre estar na frente de tudo, não deixa ninguém trabalhar, não deixa ninguém fazer nada. Ele quer ser centralizado tudo nele, né? Esse é outro ponto aí. Comunicação negativa, que é aquilo que a gente falou quase agora. A pessoa ela vai dar uma bronca ou vai dar algum conselho para a pessoa, ela não consegue passar aquilo de uma forma carinhosa, mas de uma forma negativa, né? Isso é uma característica de um líder tóxico, narcisista aí, né? Outro ponto que eu coloquei aqui. Esse aqui é pesado, cara. Favoritismo. Todo o líder narcisista ou tóxico tem alguém favorito dentro da igreja. Fato. Fato não Concordo 100% com você. Fato. A pessoa tem sempre aquele favoritinho e tal, porque aquele favorito faz o que ela quer, né? É o famoso, o capacho, né? Daquele pastor narcisista, tal, tudo ali. Então, é a pessoa que eu posso contar sempre. Olha como essa ovelha é obediente. Não tem nada a ver com obediência. Tem mais a ver com a escala de crescimento que a pessoa quer, na questão do ego dela, do que propriamente obedecer. Porque, olha só como que é engraçado a questão do reino. A questão de obedecer é justamente matar o ego. Olha só. Porque, cara, pega a sua visão. Eu quero fazer tal coisa. Só que Deus fala pra você, não. Você obedece, o que você acabou de matar? O seu ego, o seu querer. Tá vendo? Boa. Não é o que o pastor quer. O que Deus quer? O que Deus acha sobre isso? É esta questão, sabe? Então, como a gente identifica um pastor narcisista... Cara, ou tóxico, favoritismo. Ele sempre vai ter os favoritos dele, né? Deixa eu ver outro ponto aqui. Manipulação. Usa táticas de manipulação para falar, se você não fazer tal coisa, Deus não é com você. Se você não fazer o que eu tô pedindo para você, olha, eu vou tacar uma maldição na tua vida, vamos dizer assim. Macumba gospel. Uma macumba gospel, velho. Meu, Deus me perdoe, mas, cara... Eu acho que essa... Na verdade, esse pastor não é pastor, é bruxo, né, cara? Então, é outra coisa, não é pastor, né? Então... E tem uma parada que eu identifiquei aí, e muitas pessoas também me procurou para conversar, que é sobre a manipulação do silêncio. Como que funciona? Sim, a guerra do silêncio, né? Essa aí é clássica, né? Essa aí que ele faz. A pessoa para de responder você,
para de falar teoricamente com você, para que você se sinta mal ao ponto de ir lá se desculpar por algo que você não fez, para que essa pessoa falei, eu tava certo. Então, uma coisa que vocês têm que identificar também, galera, qual que é? Se toda vez que você tem não uma discussão, mas de repente uma discordância de ideia. Que discordância dentro de igreja é normal. Normal. E de repente você não realizou a expectativa daquele líder ou aquele pastor, a primeira coisa que ele vai fazer é a lei do silêncio. Ele vai responder todo mundo, vai fazer questão que todo mundo fale que você respondeu ele e você não vai ser respondido, para que você... E esse líder tóxico vai fazer questão que todos saibam que você pediu desculpa pra ele. Isso, falei, tava certo. Entendeu? Tipo assim, então isso aí é uma coisa que pega bastante. Outra coisa, uma coisa que eu identifiquei também, e muitas pessoas também comentam comigo, é sobre... pegando até o gancho dos favoritos, né? São as pessoas também que... O bondinho que ela escolhe. Sempre são as... então, assim, toda vez que tem tem um evento, tem alguma coisa, mas nunca é aberto... só é aberto para você quando o assunto é servir, o assunto é varrer, o assunto é limpar, o assunto é organizar a cadeira, beleza. Mas quando o assunto é viajar, o assunto é conhecer outro ministério, o assunto é coisas que vai honrar não só o seu líder, mas a equipe que está com ele, ele não convoca você, não convida, nem deixa o convite aberto para a igreja, isso também é um sinal de narcisismo. Porque ele tem os preferidos deles, mas ele gosta que só ele e aqueles que faz tudo, que aceita tudo, que esteja no hype, na frente das paradas, né? Então isso é uma coisa que você tem que... um exemplo. Gente, preciso de gente para lavar a igreja. Aí o recado é para todo mundo. Gente, vamos visitar uma igreja que vou ser recebido lá, queria que todo mundo fosse. Aí é narcisismo. Recebido com tapete vermelho. Isso, aí ele só convoca algumas pessoas. Não dá para chamar todo mundo, mas calma aí. Mas quando você chama todo mundo para lavar a igreja, mas você não consegue chamar todo mundo para ir, ser honrado junto com você, aí é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Verdade. Não é todos os casos. Existem casos que realmente são vagas limitadas, assim, e você tem que levar, de repente, sua família, de repente, a pessoa mais próxima, mais. A maioria das vezes é isso aí. Sempre é aquele mesmo grupinho de pessoas e tal. Então você tem que tomar muito cuidado com essa questão também. Então toma cuidado, né? Você vê isso aí, cara, já fica com a pulga atrás da orelha aí. Fica alerta, né? A gente tem que ficar alerta, porque é algo que tem acontecido em muitas igrejas, infelizmente, por falta de preparo, por falta mesmo de entender a palavra de Deus, né? O que é realmente um pastor, né? Pastor não é simplesmente aquele que prega lá em cima. Pastor é aquele que aconselha. Pastor é aquele que ama. Pastor é aquele que liga, assim. Tá tudo bem com você? Pastor é aquele que sai com você, vai passear. O meu pastor sai comigo direto, né? O nosso pastor, no caso. Né? Tava sábado com a gente agora. Tava sábado com a gente no churrasco, tal, brincando, tal, tudo ali, sabe, com o pessoal. Isso é pastor. Pastor é gente como a gente. Não é um homem santo, intocável, que, sabe... Cara, falando nisso me fez lembrar algo, cara. Há muito tempo atrás, quando eu participava de uma igreja pentecostal, cara, tinham pastores que eram intocáveis, que a gente não tinha acesso. E aí eu lembrei de uma conversa que a gente teve, acho que uns 8 anos atrás. Olha só, velho, vou trazer um papo aqui de 8 anos atrás, né? Olha só. Que uma pessoa, um pastor, uma pessoa cheia de Deus, era acessível. Um líder, você lembra disso? Um líder que é tóxico, geralmente ele não é uma pessoa acessível. Boa. Inclusive, isso gerou uma ministração. Foi. É verdade. Que, inclusive, é uma das pregações. Verdade. Até ministrei tempo atrás numa conferência da galera lá em Hortolândia, que eu falei sobre a mulher do fluxo de sangue, porque ela ousou tocar em Jesus, porque ela entendeu que Jesus era alguém tocável. Alguém acessível. Jesus era acessível. Então, quantas pessoas viravam as costas para aquela mulher, mas ela entendeu que se tocasse em Jesus, por mais que ela não fosse curada, pelo menos ela ia ser bem recebida por ele. Você vê as histórias de Jesus, você vê como ele era acessível. A mulher samaritana. A mulher samaritana, ela buscava água no poço a meio-dia, justamente para não conversar com ninguém, porque ela é excluída. É isso mesmo. Entendeu? Cara, Jesus apareceu, já tava ali no posto esperando ela. Fala, cara, eu sou o Messias, que você tanto espera. Cara, ser acessível. E tem a cena, agora eu vou falar pra você, que de repente você não gosta, mas tranquilo, tá? Do The Chosen, que fala...
que mostra lá há 38 anos, né? Deitado na frente do tanque. Sim. E aí mostra aquela cena, uma ilustração através da arte, que mostra quando Jesus fala com aquele homem, ele fala, você tá falando comigo? Uhum. Então isso... Uma pessoa excluída. Outra pessoa excluída. Então assim... Quantas pessoas excluídas tinham no tempo de Jesus e Jesus chegou e falou, você não é mais excluído? É isso. Então, a liderança saudável é aquela mesa que não serve um, mas serve todos. É aquele que não é chamar pra mesa. O líder saudável, ele nunca vai deixar... Ou ele, se ele tiver pouca cadeira na mesa, ele tira as cadeiras para que todo mundo fique na mesa. Fique na ali, mesa no nem, pé de igualdade. Nem que fique, nem que fique em pé ou que fique sentado igual o japonês lá, né? Que o pessoal come tudo sentado. Mas ele sempre deixa a mesa acessível. Então, você tem que pegar todos esses detalhes aí. Assim, um conselho para você aí que vai se tornar líder, quer se tornar líder, se torne alguém acessível. Porque isso reflete mais Jesus do que uma boa teologia. Verdade. Amém? Nós não somos contra a teologia, tá? Fique bem claro, né? Amém. Inclusive, estudamos bastante, mas não vamos entrar nesse assunto agora. Não somos contra a teologia, fique bem claro nesse podcast aqui. Somos a favor da teologia, mas a teologia não vai salvar ninguém. Quem vai salvar é Jesus. A segunda coisa que eu anotei aqui, que são as causas, né? Por que o narcisismo parece tão comum em líderes religiosos? Isso está relacionado à estrutura de alguma igreja, de algumas igrejas, ou realmente são pessoas que entram já na igreja com essa intenção, ou é desenvolvida lá dentro? Cara, a gente já respondeu essa pergunta um pouco tempo atrás. A questão do ego. A pessoa não sabe lidar com a responsabilidade e com o ego dela. É aquilo que a gente falou um pouco mais atrás aqui. Cara, hoje as pessoas são egoístas, sabe? A gente passou há pouco tempo aí por uma pandemia. Né? O mundo é antes da pandemia, e virou outro depois da pandemia. Muitas pessoas apostavam assim, depois dessa pandemia que todo mundo ficou em casa, as pessoas vão ser mais amorosas, as pessoas vão ser mais, ajudar mais umas às outras. Muito pelo contrário. As pessoas hoje se fecharam. Eu acho que até no dia que foi lançado, né, oficialmente a pandemia, agora estamos em pandemia, vamos entrar no lockdown e tal. Sim. Você ia no mercado, o mercado tem que colocar quantidade de coisas que, senão o ser humano lá, a pessoa chega lá e ia levar tudo para ela só. Então você vê que realmente o egoísmo ela tá muitas vezes dentro da pessoa. Mas isso é bíblico, né, cara? O amor de muitos esfriariam. Mas quando você encontra realmente Jesus e você permite que ele entre na sua vida e que ele muda realmente a sua história, essas coisas não são tão importantes mais. A gente conversou isso domingo agora, que tem coisa que muda, né, na nossa vida. A importância de muitas coisas muda. Para nós hoje, a questão não é liderança, mas a questão é servir, é estar disponível. É muitas vezes abrir mão da nossa vontade para que... Tem um livro, indicação de um livro aí, galera, Formadores de Heróis, que é a galera do Gescope que lançou. Último livro. Mas ele é americano, eu não sei o nome exatamente do escritor, mas o Gescope relançou aqui no Brasil. E muitas vezes o líder saudável ele abre mão de ser o herói para que outra pessoa seja o herói. Por exemplo, imagina que você tem um sonho de pregar numa baita conferência. Certo. Você tá lá, cara, eu quero pregar na conferência X, é meu maior sonho. E aí você recebe o convite para pregar nessa igreja. E de repente, nesse dia, você fala, cara, não vou pregar nessa igreja. Nessa conferência, eu vou pedir para que fulano, que sempre tá lá na igreja, lá servindo e tal, nunca pediu nada, pregue no meu lugar. Então isso muitas vezes formar o herói, né? Que a intenção do livro fala sobre isso aí. Então a gente abre muitas vezes a mão de ser o herói, para que outras pessoas possam ter o seu momento ali também. Quando eu falo isso, eu quero dizer no sentido assim, quando a gente traz só pra gente. Tudo é o líder que ele, vamos dizer assim, ele para de ser o centro das atenções para que outras pessoas venham brilhar. Isso. Porque assim, exemplo, uma hora você não vai estar aqui mais, entendeu? Uma hora a gente não vai estar mais aqui, uma hora a gente... É um líder que sabe formar legado. Isso. Mas você ter uma boa equipe, você preparar boas pessoas para... Entender que você não faz nada sozinho. Para estar lá te ajudando na obra. Então isso é um bom sinal, entendeu? Se você
tá num lugar que tem oportunidade, que você consegue pregar, que você consegue ali desenvolver ministerialmente falando, né? Isso é um bom sinal. Agora, se você realmente está num lugar que tudo tem que ser a pessoa, tudo tem que ser ela, tem que ser ela, tem que ser ela, tem que ser ela, tem que ser ela. E a gente aqui abre um outro adendo, né? Outra característica de um líder que é totalmente narcisista. Ele não é formador de líder, cara. Boa. Ele é não matador, na verdade. Ele é matador de líder, cara. Ele, não é na verdade, formador. todo mundo que ele enxerga uma potência de liderança, ele É uma ameaça. É uma pra ele. ameaça. É uma ameaça. É uma ameaça. Então ele passa a foice gospel dele. Como que é o barulho aí? Um Ó. gato, velho. Gato preto. Impacto com a alma. Ó, a parada tá grudando aí, mano. Faz isso não. Perdão, rapaziada. Tá do lado certo aqui, né? Gente, vamos lá. O impactos, né? Como a manipulação na liderança pode prejudicar a comunidade e o testemunho da igreja no mundo. Na sua opinião, você acredita que a manipulação que acontece hoje nas igrejas, isso como que está impactando no mundo em relação ao lado externo? As pessoas têm perdido a confiança nas pessoas, as pessoas que levam o evangelho. Esse é o maior impacto que tem acontecido. A gente não é tão velho assim. Nós somos a geração aí dos anos 90 e tal. Só que, cara, nos anos 90, quando um pastor falava, era respeitado. Hoje, não tem mais importância. Por que não tem mais importância? Justamente a consequência de líderes tóxicos. Porque hoje se perdeu. Se perdeu a importância de ter um pastor. De ter uma comunidade para congregar. Hoje se perdeu essa questão por consequência dessa questão de ser tóxicos. Eu acho que tem uma frase que acho que quase todo mundo ouviu. Qual? Eu vou pra igreja nada, se lá tá assim, né? Mano. É verdade. Então, assim, porque... imagina... Vamos fazer uma historinha agora. Momento teatro aqui. Vixe. Imagina que a pessoa sai da igreja, decepcionada com o que aconteceu na igreja. Certo. Não com o evangelho e não com Jesus, mas o que aconteceu Com o ambiente. com o ambiente. Uhum. Aí tem uma pessoa que nunca foi pra igreja. E essa pessoa chega e desabafa com ela, negativamente a pessoa já vai criar uma barreira, um bloqueio. Claro. E quando você fazer o convite para essa pessoa ir para a igreja, ela vai falar o quê? Vou nada. Vou nada. Nada. O pessoal vou nada. Então, assim, a pessoa meio que cria um preconceito. Por quê? O que acontece? Os escândalos. Hoje tem alguns movimentos nas redes sociais que estão denunciando muitas lideranças abusivas, e não só abusivas espiritualmente, mas fisicamente também falando, né? Que é pior ainda, né? Que é pior ainda. Então, assim, isso tem causado um certo um mau testemunho, por mais que seja muito importante essas denúncias, tá? Mas isso também reflete da mal liderança, né? Então isso traz um testemunho muito errado de quem é Cristo, que quem realmente entende o que é evangelho, quem realmente entende o que é Jesus, sabe que o verdadeiro evangelho, o verdadeiro Jesus, não é esse Jesus que machuca, mas é aquele Jesus que aceita, Jesus carrasco, ama, né? Entendeu? É isso, cara. É isso. A gente tem que voltar ao verdadeiro evangelho. Eu acho que a melhor frase é essa. Voltar ao verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho, porque se perderam, né? Infelizmente. Infelizmente, cara. E a nossa geração vai pagando, né? Desculpa a expressão aí, mas o pato, né? Das coisas, e é até mais difícil. Hoje a gente trabalha com jovens, então assim. Até é difícil, às vezes, você vai falar de Jesus assim, e aí eles têm uma resposta, tipo assim. Não, mas eu vi lá que fulano tá fazendo isso, que ele tá fazendo aquilo, porque eu vou pra igreja. Então, assim, a gente tem que mostrar esse verdadeiro Jesus. Na verdade, a gente tem perdido umas 2, 3 gerações aí por causa dessas questões, né? Isso. É verdade. Então, isso causa algo muito negativamente falando, né? E isso também reflete na nossa sociedade, né? Voltando ao que eu falei um pouco tempo aqui, nos anos 90, no início dos anos 2000 e tal, a igreja tinha uma importância muito grande para a sociedade, né? Muito grande. Hoje não mais, justamente por causa dessas polêmicas, por causa dessas questões de líderes tóxicos, né? Billy Graham, eu acho que é um dos maiores exemplos, que ele era dos conselheiros do presidente na época, né? Dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos. Sim. Então, assim, porque ele entendeu que, cara, dali vai vir uma boa fonte, vai vir Tem aquela famosa história do Billy Graham,
que o presidente, não lembro, não me recordo agora quem é o presidente dos Estados Unidos, chamou ele para ser embaixador. É isso mesmo. E ele pegou e falou assim, cara, pra que eu vou ter esse cargo? Eu não me rebaixo, já tenho o cargo dos cargos, que eu sou servo do Senhor, cara. Eu falei, nossa, É isso, cara. maravilhoso, cara. Maravilhoso. E é muito louco. E você vê, pra um presidente chamar ele pra ser embaixador, olha a importância que tinha um homem de Deus. E ele realmente... E o exemplo, né? Um grande exemplo, né? E ele realmente foi referência. Então, assim, imagina... Eu acho que é essa frase que nós podemos pegar agora. Referência. Se a gente falar aqui de pastores de referência, dá ponta nos dedos, hoje em dia. Verdade. Referência. Hoje as igrejas, hoje os pastores, por causa de pastores tóxicos, perderam a referência. Cara, pesado, né? Pesado. Mas é a verdade. Cara, e assim, se a gente for contar nos dedos, talvez dê 2 mãos, uma mão e meia. Máximo, não sei. Aí. Que assim, nossa maior referência é Jesus. Mas existe homens que são levantados nas gerações. Representantes deste reino, né? Pessoas que vão falar. Porque como que o evangelho vai chegar para todo mundo se não tiver essas pessoas que se levantam e falam do verdadeiro evangelho? Os embaixadores, né? Isso. Falando vamos abrir uma polêmica aqui. Vixe, não. Caraca. Esses dias aí mandaram pra mim no Instagram. Acho que não foi você. Por mais que seja você. Tomara que não seja eu. Me queima não, velho. Foi que teve um cara aí que abriu o Bet, né? Bet crente. Vai ser processado, hein, mano? Eu vi. Não, tava na bio dele lá, crente Bet lá, algo Bet lá. Então, assim, pra você ver o nível que nós chegou, né? Então, cuidado. Jesus vai te pegar. Então, assim, depois. Depois nós vemos edita isso. Então, assim, ô Lucas, vamos continuar conversando aqui sobre a liderança, né? Mas. Na pausa, né? Dá uma pausa? Na pausa. Vamos dar uma pausa aí pra gente tomar uma água. Vamos pro intervalo, galera. É o seguinte, não esqueçam de curtir. Não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no YouTube, seguir no Instagram e talvez TikTok, né? Vai sair o TikTok aí, vamos ver. É isso aí. Amém?
isso aí, galera. Voltamos, Voltamos, galera. Parou pra tomar uma aguinha. E o assunto é polêmico. Abrimos uma live no Instagram agora. É isso aí. É isso, você que tá acompanhando no Instagram aí. É isso. Você não vai ouvir muita coisa, talvez, mas fique ligado aí. Atento às nossas redes sociais aí. Que vai sair uma rede social só do nosso podcast. Pra quem não sabe ainda, é uma conversa comum cast. Agora, bora lá, voltar pro... Bora lá. Tem mais algum ponto que você pode falar aí, que a gente pode compartilhar sobre como identificar um líder ou um pastor tóxico? Cara, eu levantei alguns pontos aqui. Um líder tóxico, um pastor que tem o traço narcisista, tem a autoestima inflada, cara. O cara tem uma autoestima inflada e, assim, ele acha que só ele sabe ou só ele é bom. Isso é uma parada que a gente viu, né? A gente acompanhou alguns casos já de perto, eu e você, a gente pode falar um pouco sobre isso. Sim. Que é quando você não aceita uma sugestão e também nem aceita o novo, muitas vezes. Porque você enxerga até a pessoa, de repente, com uma ameaça, algo assim, ou você acha que só o que você sabe é importante e é suficiente para a congregação. Isso é um perigo, porque na igreja brasileira, ela acho que é a igreja mundial, mas ela é uma mescla de culturas, de pessoas. Então, tem pessoas mais velhas, mais novas, tem igreja que tem mais mulheres, de repente tem igreja que tem mais homens. Então, se você só achar que só o que você sabe é suficiente, de repente você sempre vai ter aquele mesmo grupo. E o grupo não cresce. E quando não cresce, cresce de uma forma que não é com qualidade. Cresce de forma não saudável. Isso. Então, o exemplo. Quando você... eu sou um pastor experiente, vamos lá imaginar. E eu acho que só o que eu sei é importante. Quando chega um jovem, de repente uma pessoa com muita fome... Com uma opinião diferente. Vamos fazer algo diferente. Ela não aceita. Isso é um alerta. E aí entra em outra característica aqui de um líder que é tóxico, né? Ela é justamente reativa à crítica. A pessoa fica reativa à crítica. E ela pensa, isso é outra questão, que quando um líder tóxico não aceita uma opinião de outra pessoa, ele acha que aquela opinião que a pessoa está dando é sobre ele. Olha só, não é sobre o assunto, não, mas é sobre mim. Olha só. Então ele tem a autoestima, vamos dizer assim, abalada. Isso. Vamos dizer assim. Né? E ele enxerga também, às vezes você vai trazer uma opinião, ele enxerga como rebeldia. Sim. Então, isso acontece muito nas igrejas. E até exclui, né? Começa a excluir a pessoa e ainda fala na reunião que faz ali, né? Que não convidou a pessoa porque essa pessoa ela é muito rebelde. Mas não é. Às vezes, a gente tem que tomar muito cuidado, sim. Também não é toda opinião que é bem-vinda, mas tem opinião que a pessoa só tá dando um toque. Porque às vezes você tá na liderança tanto tempo que você coloca aquela parada do cavalo aqui, né? Cabresco. E você só enxerga aquilo. Enquanto tá acontecendo várias coisas ao seu redor. Então, o narciso ele fica nesse sentido. Ele se fecha ao ponto de que só o que ele sabe, aquela bolha dele... Só o que ele vê é importante. Ele vê é importante. E é muito complicado isso. E o líder narcisista, ele perde o senso de comunidade. Porque a igreja é isso, né? Então, um vai ter opinião, outro vai ter outra opinião. É isso que faz o corpo de Cristo. É um corpo que é um só em Cristo, mas todo mundo diferente um do outro. Isso faz parte, cara. Então, assim, a igreja não pode dar espaço para líderes narcisistas. Cara. Isso. Não pode dar espaço. E assim, Lucas, imagina uma igreja com 25 membros e essa igreja com 25 Lucas. Nossa. Não ia dar certo. Com certeza com não. 25 Nandinho, não ia dar já certo. dá problema, imagina 25, entendeu? cara. Então, é até curioso perguntar aqui, nossa, é bom que vocês são amigos e vocês têm a mesma visão. A gente tem a mesma visão, mas... Só que pensamos coisas diferentes. Diferente. A gente já discutiu coisas saudáveis, mas já discutiu sobre opinião. Sim. Você tem uma opinião sobre algo, eu tenho opinião. E isso nunca fez a gente se diminuir ou se aumentar. Muito pelo contrário, só fez a admiração pelo outro, né? Então, assim... Você ser cristão, mano. Você é cristão. Sabe? Então, assim, cristão saudável é isso aí. É isso. Então, assim, eu acho que também o que falta... Eu acho que para identificar também um líder narcisista é
falta de maturidade espiritual. Não só isso, eu ia levantar uma outra agora, você me permitir aí, mano. É a necessidade de admiração, velho. Nossa. Essa é punk, hein? Essa é embaçado. Pode ver aí, vai pegar igrejas aí, neopentecostais aí. Você pode ver que a maioria desses líderes, desses tipos de igreja, quer ficar sempre no hype, quer sempre ser o centro da atenção. Deus é sobre ele é poderoso. É uma clara, sabe, característica de uma pessoa narcisista e tóxica. Esses dias apareceu um vídeo de um pastor aí, mas eu não vou falar nome, mas eu vou dar. Por favor, né? Eu vou dar dica. Ele meio apertado, fortinho, apertado. E ele aparece nos carros. Oi, desculpa, produção. Sou eu. Ah, tá. Ele aparece nos carrão, aí desce do carrão. Aí esses dias ele postou um vídeo e de verdade o meu algoritmo ele tá mandando muita coisa pra mim. Eu preciso filtrar meu algoritmo. E ele fala assim, eu fui responsável por restaurar não sei quantos casamentos. Sim. E aí É o mesmo que fala assim que eu restaurei várias empresas. Esse aí mesmo aí, né? Então assim, o líder narcisista é quando a palavra Deus deixa de existir e o ele... Não, ele que acaba virando Deus. O eu, a palavra eu se torna em primeiro lugar. Eu, nunca é nós. Exato. Ou nunca é ele, é eu. Exato. Eu. Isso é um terrível, cara. É a questão da necessidade, né? A necessidade de atenção. Cara que tá sempre no hype, sempre na frente, sempre sendo atenção de tudo. E ele quer olhar sempre pra ele, né? Sempre pra ele. Cara, é isso. É triste, velho. É complicado. Mas assim, pegando o gancho de tudo isso, falando em relação às coisas negativas, Lucas. Existem líderes bons ainda? Claro, graças a Deus existe. Amém. Amém. Oh, glória. Receba. Então assim, eu acredito sim que existem muitos bons líderes, muitas pessoas referência. Nem todas estão na internet. E glória a Deus por isso, né? Sim, verdade. Mas nós temos que lembrar que é a multiforme da graça. Isso. Tem pessoas que vai ser usado perdão, vai ser usado na internet. E tem outras pessoas que vai ser usado no oculto. E tá tudo bem. Tem pessoas que vão ser usadas, às vezes, no almoço da empresa. Entendeu? Então, assim, é muito louco. Porque agora a questão é, como a gente consegue identificar um bom líder? Começa por você, começa por mim, você que manda. Cara, vamos lá. Eu acho que eu já começo com a questão do arte de servir. Se o cara não sabe servir, ele não serve para ser líder. Já começa por aí. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, vamos tomar, vai. Você fala um, eu falo outro. Isso. Eu acho que a parte, a gente já falou sobre isso, a parte de ser acessível a todos. Acessível. Não é ser acessível a alguns. Uhum. É acessível a todos. É quando o cara entende que a mesa é para todos. Então, assim, tem muita gente que prega sobre... Não é só para quem gosta, né? Tem muita gente que prega sobre mesa, mas escolhe quem senta nela. Então, isso é um... É aquela parada, né? Ele gosta de pessoas, né? Vamos dizer assim, voltando pro líder narcisista, né? Que o líder narcisista gosta de pessoas que faz o gosto dela. E o líder que não é narcisista, é um bom líder, ele gosta de todos os tipos de pessoas. Né? Eu acho que uma característica de um bom líder, ele gosta de pessoas. E ele sabe ouvir opiniões diferentes. É isso aí. Ele sabe encaixar as opiniões diferentes. É como montar um Transformers. Entendeu? Tipo assim, cara, ou melhor, como montar um Megazord. Cada peça se encaixa. Foi longe agora, hein? Agora eu revelei a minha idade, galera. Revelei a Power Rangers, cara. Qual Power Rangers você queria ser, mano, quando você era pequeno? Fala aí pra nós aí. Cara, eu queria ser o Power Ranger, acho que o mais top na época era o branco. Não, o branco, mano. Quando ele aparecia era... Com a espada e tal. Eu falei, nossa, né? E aí depois... Queria atenção, tá vendo? Denúncia! Denúncia! Eu acho que ele que causava mais alvoroço quando aparecia. E eu acho que quando aparecia o... Eu não gostava do Power Ranger verde desde pequeno, porque... Corinthians, né? E aí a gente veio... Era Power Rangers palmeirense. Verde, né? Mas enfim, voltando aí... E você, comenta aí, galera, qual o Power Ranger você queria ser?
É como montar um Megazord. Você pega várias opiniões, várias pessoas diferentes e você encaixa no mesmo propósito. Qual que é o propósito? É vencer as circunstâncias do dia a dia, vencer as dificuldades e, cara, e vencer o inimigo, né? A gente só consegue vencer se todo mundo trabalhar no mesmo É a propósito. unidade do corpo de Cristo. É velho. isso, cara. É isso, mano. Imagina você com um barco e cada um remando para um lado e quem deveria dar a direção tá com o braço cruzado. Cara, Então, assim, o líder faz outras pessoas remar tudo pro mesmo lado. e você pode ver que, com certeza, o verdadeiro líder, ele é o que tá lá com o remando em primeiro. Sabe uma coisa que você fez eu lembrar, cara, que como identificar um bom líder? Ele sabe sentir as suas dores. Esse é um bom líder, cara. Ele entende que não é frescura. Isso. Muitas coisas. O líder é um bom líder, ele sabe sentir as suas dores. E além de sentir as suas dores, ele tá com você nos momentos de aflição. Um bom líder é aquele que olha pra você e mesmo que você não consiga entregar tudo aquilo que de repente você poderia entregar, ele não muda com você. Ele sabe que cada um tem um processo. De repente, Mas, hein? eu posso pegar 3 sementes e jogar na terra. Das 3 sementes, primeiro, de repente, uma semente já vai evoluir, vai dar fruto. Outra vai demorar, vai crescer, vai demorar para dar fruto. Talvez a outra vai demorar muito mais ainda de começar a crescer. Aí eu já puxo outra característica de um bom líder. Paciente. Um bom líder é paciente. Porque ele sabe que cada um tem seu processo. Isso. E além de tudo, acho que um bom líder também, ele sabe encaixar as peças. No bom sentido, assim. Sim, sim. Ele sabe que, o Ele exemplo, sabe extrair o máximo daquela Isso. pessoa. o exemplo, ele sabe que cada um, ele tem uma pegada diferente. E não adianta, o exemplo, eu gosto do Lucas e eu quero que o Lucas prega e toca. E às vezes tem uma pessoa que tá lá que toca. E de repente o Lucas ele é bom pregando e não tocando. Mas eu tenho que ter essa visão de pegar aquele cara que tá quietinho muitas vezes, colocar ele pra tocar, o Lucas pra pregar, de repente outra pessoa também fazer parte da liderança, da equipe. Isso é uma forma também do líder organizar o grupo e falar pro grupo, você não é bom em tudo. Boa. É isso. Então, assim, quando. A falta de líderes gera líderes narcisistas. De bons líderes. E líderes, espiritualmente falando, deficiente. Sempre Tá. faltando alguma Doentes. coisa. Doentes, sempre falta alguma coisa. Ou ele tem muito aquilo, ou ele tá faltando. Então, assim, quando a gente entende que um bom líder é quando ele encaixa, ele vai montando ali o Megazord para que todos consigam fazer parte de um processo na mesma missão. Não adianta, imagina assim, o corpo de Cristo. Se todo mundo for pé, todo mundo não vai ficar. Agora, tem quem participa do pé, participa da orelha, da cabeça, enfim. Cada um faz parte de um corpo. E então, eu acho que a liderança saudável e boa é quando ela realmente se torna um verdadeiro líder, quando ele dá a direção. Nossa, vamos pra cá. O que você é ruim, ele é bom. Vamos se completar nisso aqui. Você não precisa ser bom em tudo, que nem você falou. Você fez eu lembrar de um livro, cara. O líder emocionalmente saudável, cara. Que fala justamente isso. É um livraço, cara. Eu acho que esse livro a Bia tem. Se você estiver na live, você confirma pra mim, amor. Você tem esse livro aí, eu não lembro. Enfim. Eu acho que tem. E eu acho que a gente precisa valorizar também esses bons líderes. Por quê? Esses dias apareceu um vídeo na internet que foi de uma conferência que teve, a galera do Dunamis fez uma conferência, e aí tava, acho que o pastor Dênio Júnior, acho. Ele compartilhou um corte, que até compartilhei no meu Sim, Instagram. você mandou pra mim também. Mandei pra você. Que foi assim, que muitas vezes a gente fica olhando o pastor da internet, né? E a gente acha que aquele pastor da internet, ele é muito bom. Ele é perfeito. Nossa, não, eu tô lá, eu quero andar com o Douglas Gonçalves, Del Hayashi, quem mais? Fala Não sabe das duas. Hernandes Dias Lopes, Isso. Augusto Nicodemos. Você vê. Ó, se amamos em Cristo e temos muitas vezes visões diferentes de Os pregadores, né? pregadores e tal. E Isso não significa que um é melhor do que o outro.
Por contrário, um completa o outro. Contrário, um completa o outro. Então, assim... Amém. Então, assim... Falei. Não... Que lindo. Lindo, cara. Então, assim... A gente fica... Nossa, aquele pastor é top, aquele pastor é zica, aquele líder, não quero ir com ele, eu vou viajar pra ir lá. Ou eu quero ser igual a ele. Quero ser igual a ele. Aí a gente abre outro leque aqui. Que Deus chamou as pessoas para serem únicas. Boa. As pessoas têm que entender que o bom líder, ele não parece com outras pessoas, mas ele reflete a semelhança de Jesus com o teu jeito. Nossa. Então, assim, um exemplo. Top. Se, de repente, que nem eu, tenho dificuldade para falar palavras difíceis. Sim. Entendeu? Percebemos. Se percebe. Então, assim, um exemplo. Mas isso é... Mas o que eu mostro através de Jesus, ele tem que ser importante ao ponto de a pessoa que é liderada por mim entender que eu não preciso parecer com um grande pregador, mas eu preciso parecer com Jesus, mas com o meu jeito todos os dias. Depende se eu sou um cara mais comunicativo, tudo bem. Mas se eu sou um cara que sou menos comunicativo, tudo bem. Mas quando o caldo aperta, aí sim a gente mostra qual a liderança que a gente está copiando. Verdade. Porque, assim, se eu copio uma liderança só das redes sociais, quando mais precisa, eu não tenho nada para entregar. Você não é autêntico. Boa. Mas quando eu copio Jesus, eu tô imitando Jesus, eu tô parecendo com Jesus, quando mais precisa de mim, mais Jesus aparece. Você tem a autenticidade de Cristo. Quando mais Cara, pega essa aí, hein? Autenticidade de Cristo, cara. Quando mais eu, É isso. mais eu fico buscando a semelhança de Jesus. Quando mais eu busco a semelhança de Jesus, eu sou confrontado, apertado todos os dias, mais de Cristo se revela em mim. Agora, se eu só copio pessoas famosas da internet, quando mais apertado eu sou, mais coisas negativas sobre mim aparecem. Verdade. Então, se eu copio Jesus, eu sou mais paciente, sou mais amoroso, tenho mais paciência, sou mais sábio nas respostas. É isso. Então, nossa maior referência sempre vai ser Jesus. Então, assim... Então tá aí, né? Uma maior característica de um líder saudável é o que imita Jesus, cara. Isso não quer dizer que a gente não vai deixar de acompanhar grandes líderes. Admiração é uma coisa, né, mano? Você admirar uma pessoa, tal, assim, beleza, legal, bacana pra caramba, legal. Eu admiro alguns pregadores, pastores, acho referência legal. Cara, mas imitar, você não tá sendo autêntico, você não tá, sabe? Vamos entrar em polêmica agora. Entra aí, vamos lá. Entra aí. A gente fala de imitar. A gente sabe que tem algumas igrejas aí, e a gente não vai citar nomes, mas que passa na televisão, né? Essas coisas aí. Sim. Que quando aquele líder que a gente conhece, que fundou o ministério, não tá, a pessoa que prega no lugar dele é igualzinho, né? É o jeito de falar a mão. Pra não entrar mais em detalhes, né? Não tem mais detalhe, não precisa falar o nome. Então, assim... Todo mundo já entendeu quem é, né, galera? Já entendeu, né? Polêmica, galera. Então, assim... Isso isso reflete que esse cara, ele é um mau líder. Porque ele se tornou referência demais. E não Jesus. Isso aí. Entendeu? Aí entra uma característica de um bom líder. Ele vai fazer você ser parecido com Jesus e não com ele. E ele vai extrair o melhor de você ali, para que você se torne autêntico, sem parecer com ele e sem ficar parecendo com outras pessoas, mas sim ser o Lucas original que Jesus criou. Cara, tem essa garrafa aqui, certo? Certo. Essa garrafa aqui, essa reflexão não é minha, tá? Eu tô copiando o que eu vi na internet. Mas me fez refletir bastante. Essa garrafa aqui, ela tem o seu próprio designer. Sim. Ela é específica para algo. Se essa garrafa tentar virar uma xícara, dá certo? Lógico que não. Não foi feito para isso. Você tem que entender que você foi criado com um jeito único, uma forma única, e isso... Com um propósito único. E você vai alcançar um público que eu não alcanço. Então, meu papel como líder é fazer você alcançar esse público que eu não alcanço, mas sem você parecer comigo. É isso aí. Mas parecer com Cristo e sendo verdadeiro e sendo autêntico. Cara, quantas pessoas amam você, Lucas, pelo jeito que você é? Uhum. Agora imagina você que fala, você é igual o Nandinho. Primeiro você tá de Nada a ver. Você tá de shorts aqui já, né, hoje, né?
calça, né? Eu vim de shorts, galera. É o jovem do podcast. Eu sou a parte jovem do podcast. Então, assim, eu tenho que olhar pra cá, eu tô olhando pro celular, desculpa, produção. Então, assim. É muito louco isso, porque. É engraçado, né? É como essa multiforma, a multiforma, o corpo de Cristo, né? Como que tem várias funções, né? Engraçado isso. Você alcança um público que eu não alcanço e eu alcanço um público que você não alcança, cara. Como Deus, ele gosta de usar as pessoas de forma única, né? Isso. Especial, né? Justamente pra gente alcançar as pessoas que necessitam ser alcançadas. E o que liga a gente é uma parada só. É isso aí. É Cristo. É isso aí. Porque você pode ter o seu jeito, eu posso ter o meu jeito, mas se o foco for Jesus, a gente se entende. É isso, cara. Entendeu? Isso. Agora, se o foco não é Jesus, a gente fica brigando. Sabe uma coisa que me fez aqui, se você me permitir aqui, outra característica boa de um líder, cara? Ele se alegra pelas suas conquistas. Cara, vê isso aqui agora, esse estralo. Um bom líder se alegra pela conquista dos seus liderados. Eu acho que você passou por isso, né? Essas final de semana. Hã? Acho que você passou por isso no final de semana. Não sei do que você tá falando, não sei não. Você passou. Ficaram felizes por vocês. Ah, sim. Mas não sei o que é. Logo nós vamos revelar. Então, Temos surpresas aí, eu tenho surpresa aí. Amém. Amém. Não podemos dar mais, né, mais detalhes sobre isso. Mas, assim, você falou, é verdade, cara. Por quê? Eu já vi situações, assim, de pessoas que foi simplesmente não expulsa, mas talvez convidada, né? A se retirar, porque era boa demais. E as pessoas, em vez de celebrar que tinha alguém que poderia ser alguém importante, né, para o ministério ali para ajudar, acabou meio que tirando a pessoa ali para que ela não tirasse o foco dela, né? Uhum. Então, assim, eu acho que a boa liderança é celebrar também quando ela encontra alguém melhor do que ela em algo. Uhum. Tipo assim, a gente conversa bastante sobre isso. Outra característica de um bom líder, pegando esse gancho aí, humildade, cara. Cara. É humildade. O líder tem que ser humilde. Se a pessoa não for humilde, é outra questão primordial. Ela não serve para ser líder. É muito louco isso, porque Muito louco. aonde você for na sua vida, você vai encontrar pessoas que são melhores do que você em algo. Com certeza. E aí a questão é, se você tiver humildade, ou você aprende com ela e deixa ela também fazer o trabalho dela, se for na empresa, se for na igreja, deixa ela fluir naturalmente, ou você vai se incomodar com ela. Então, sim. E uma pessoa humilde, um bom líder, ele não tem vergonha de aprender. Ele vai aprender com aquela pessoa que é melhor do que ela em algo e vai sentar e vai aprender. Isso é outra questão, que puxa outra característica de um bom líder. Um bom líder, ele senta para aprender. Tinha um presbítero muito antigo, numa igreja que eu congreguei há muito tempo atrás, que ele falava, quando você não senta para aprender, você não pode se levantar para ensinar. Mas é. Humildade. Mas é. É ser humilde. E é muito louco isso, porque quando a gente senta para aprender, isso é um sinal que a gente realmente está disposto a aprender algo novo. Porque, cara, quantas coisas a gente aprende? A gente tem experiência própria quando os adolescentes lá, os mais jovens, vão fazer a oferta, né? Uhum. Quantas surpresas a gente tem lá, né? Verdade. É verdade. Mas é aquilo, tá vendo? Às vezes as pessoas precisam de uma oportunidade para despertar um talento. Verdade. É isso que um bom líder ele deve ter. Uma visão sobre o talento das outras pessoas e multiplicar. Ser um multiplicador de talentos, cara. Eu costumo falar também que é meio que como se fosse um trampolim. Entendeu? Tipo assim, se você sabe que a pessoa tem um chamado pra algo, cara, seja o trampolim, que a pessoa possa, através da sua vida, ter um salto pra alcançar aquilo que tá pra ela, entendeu? É verdade. Mas tem gente puxando a cama elástica, né? É isso aí. Puxando o trampolim. Líderes narcisistas, cara. A gente tem que deixar, cara, é o seguinte, você tem um talento pra isso, você tem um dom pra isso, tem vocação pra isso, então cola comigo, vamos aprender junto, vamos crescer. Vai pra cima, você vai precisar de oração, tô aqui. Sabe, cara, a gente tem que ter esse tato. E às vezes a gente... Verdade. É muito mais fácil, né, parar do que deixar a pessoa fluir. Verdade. E isso é muito louco, porque o bom líder, ele é bom dentro da igreja, mas fora também. Por quê? Eu tô falando isso.
É quando as pessoas não estão te olhando. Quando você não tá com ninguém ali sentado numa cadeira na sua frente, Sim. que você realmente mostra se você é um bom líder. É aquela questão, né? O certo continua sendo certo sem ninguém ver. Esse é um bom líder. Você falou um negócio, cara, uma parada. Esses dias eu tava indo pro trabalho e aí eu parei numa rua assim e essa rua ficou cheia de carro, ficou o trânsito ali, né? Aham. E todo mundo começou a fazer coisas erradas ali, né? Uhum. Entrando, Pra sair do pra fluxo. passar do fluxo. E aí, na hora, eu falei, mano, eu vou meter o... Vou andar na contramão. Vou meter o Toretto aqui, do Velozes e Furiosos e tal. E na hora vem essa frase, o certo continua sendo certo. Ainda que eu gaste 15 minutos a mais, 20 minutos a mais, eu vou continuar fazendo certo. Um conselho para quem quer se tornar um bom líder. Mesmo que você continue fazendo certo e você vê algumas pessoas talvez alcançando objetivos no seu lado, isso não quer dizer que essas pessoas estão fazendo o correto. Foca no caminho do que Deus te entregou, que por mais que demore 15 minutos a mais, 20 minutos a mais, É duradouro, né? você vai chegar lá sem ficar pagando multa. É. Entendeu? Então, assim, imagina os prejuízos espiritualmente falando. Você cortar o fluxo daquilo que Deus tem pra você. Não, eu vou dar um jeitinho brasileiro, ou um famoso jeitinho gospel. É aquela questão, tudo que vem rápido, Vai rápido. vai rápido, cara. Agora você tá lá. De repente, se você cortar o caminho da forma errada lá no trânsito, talvez você consiga diminuir 15 minutos. Mas você pode causar um acidente, você pode ser multado, você pode causar um transtorno, ou você pode ser conhecido como um mau motorista. Entendeu? Barbeiro. Agora, se você tá lá, firme e forte, andando devagarzinho, abriu o farol, abriu um pouquinho, abriu o farol, andou um pouquinho, você vai chegar no local que você deve chegar. E da forma mais correta possível. Sim. Isso é ser um bom líder. Cara, é claro que não faz parte do nosso assunto aqui, né? Mas você vê que ser um verdadeiro cristão é através de coisas simples. Boa. É isso. Não é o tema de hoje, né? Próximo Mas já- tema. Próximo tema aí. Mas pegando o gancho nesse tema, só um ganchinho aqui. A gente acha que é quando a gente tá no altar. Ou quando a gente é o primeiro a chegar no culto, tal, essas coisas. Que é ser um verdadeiro cristão. Um verdadeiro líder, um verdadeiro cristão, tal. Mas não. Cara, é nas coisas... É coisa simples, cara, que faz a diferença. Eu tava vendo um podcast do Douglas Gonçalves com o Primo Pobre, né? E aí... dupla, hein? Que Caramba. dupla, né? Foi bem aleatório. Diferente, assim. hein? Bem legal. Aleatório demais. E aí ele contou um testemunho dele que ele continua ali fazendo as coisas, mesmo que não tinha resultado, tinha poucas pessoas ali e tal. E hoje Deus honrou ele, né? Mas aí o Douglas Gonçalves falou algo assim que eu sempre prego isso pra mim, né? Que vale a pena muitas vezes você continuar fazendo certo no seu trabalho, no seu dia a dia, porque isso realmente é o que reflete o que a gente carrega. É quando ninguém vê, quando... Cara, isso é muito louco, porque a gente cria uma expectativa muito alta. Não, quando eu souber orar 33 horas seguidas e falar 18 idiomas dos anjos e tal, e a gente acha que isso é ser um verdadeiro cristão, mas na verdade não. Ser verdadeiro cristão é quando nós somos provados nas coisas mais simples, porque quantas coisas simples não derrubaram muita gente. Ele faz uma bela reflexão. Como que você quer que Deus te use nas coisas difíceis se nem as simples você sabe fazer? Você já tropeçou em alguma pedra gigante? Você já tropecei numa... Nessas pedras gigantes de montanha? Já, esse Não. paralelepípedo na rua, tal, assim, já. Não, tipo assim, você já tropeçou nessas pedras super grandes? Não. Essas não. Qual que você tropeça? Ah, essas pedrinhas na rua, paralelepípedo, uma guia, sei lá. Então é isso. A gente sempre foca demais nas coisas grandes, esquece de ficar As coisas atento nas pequenas coisas faz a pequenas. diferença, né, Isso mano? derruba, cara. Você tomou rola da pega. Eu acho que é isso em relação à liderança Também acho. saudável e liderança tóxica. Eu acho que vai ficar bom, né? O primeiro vídeo. Aí vai ficar legal, vai ficar legal. E você aí de casa, vocês gostaram? Eu ia derrubando tudo. Nosso videomaker derrubando as coisas aqui. Galera, é o seguinte. A gente vai encerrar o podcast de hoje. A gente tem alguns convidados para
pros próximos. No mês de dezembro aí, a gente tem alguns convidados aí. Isso. Então, você gostou desse conteúdo? Você gostou desses cortes, que vai ter uns cortes também? Manda pra galera. Pede pra galera seguir a gente. Fique por dentro. Se você que tá procurando um conteúdo diferente, que fale de Jesus de uma forma leve e saudável, você encontrou. E é uma conversa comum cast. Conversa como um cast, é isso aí. Recados finais, ô Lucas, pra sua câmera? Os nossos patrocinadores. Não. Que Deus continue abençoando a vida de todos isso daí. E a gente vai, nosso primeiro episódio aqui, a gente vai melhorando cada dia, vai trazendo alguns assuntos mais interessantes aí. E é isso aí. Galera, então, olhe pra Jesus e vou deixar um recado pra você importante. Aqui eu vou fazer um merchandising aqui pra nós aqui. Você que tá procurando uma igreja em Mauá, você que de repente, eu não tô sem igreja, passei por algumas coisas, umas dificuldades, e você está sem igreja. Você que tá com igreja não, mas você que tá sem igreja, que nem o pastor fala, nossa, né? Que tá com igreja, mas quem tá sem igreja, você passou por algo e tal. Fique claro, sem igreja. Sem igreja. E desistiu do evangelho, eu tô aqui, eu e o Lucas estamos aqui para falar que existe igrejas saudáveis, sim, ainda. E se você quiser colar na nossa igreja domingo, é só você comentar aqui no vídeo que a gente passa o endereço para você. Todo domingo tem culto da família. E se você é jovem, todo sábado tem culto de jovem. Culto abençoado. Às 7h30 da noite. Às 19h30 no sábado e domingo às 18 horas. É isso aí, galera. Tamo junto. É isso aí. Obrigado, meu irmão. Tamo junto. A câmera lá. Próximo, o próximo é com convidados e eu e o Lucas vamos estar entrevistando. Ou eu e mais alguém, ou o Lucas e mais alguém, ok? Isso aí. Que a gente é formador de pessoas também, amém? É isso aí. Glória a Deus. É isso aí, tamo junto. Nós, tamo junto. Valeu. É isso aí.